Estamos hoje falando da esperança, especialmente do Frei Hans, a sua história, ele que é o fundador da Fazenda da Esperança, e hoje tem a sua história contada no nosso programa. Ele que nasceu lá na Alemanha, tem um irmão gêmeo, e de repente ele estava na escola e o professor perguntou: o que vocês querem ser quando crescer? É uma pergunta que geralmente os professores fazem para os alunos, para as crianças. E o Frei Hans respondeu: eu quero ser padre. E o professor riu, falando assim: mas você não tem condições de ser padre? Para ser padre a pessoa tem que ser muito inteligente. Humilhou aquela criança. A gente tem que educar, não humilhar as pessoas. E o Frei Hans guardou aquilo no coração muito tempo, se achando incapaz de ser um padre. Mas havia uma sementinha no seu coração. E um dia, na sua juventude, Jesus veio e fez o chamado de novo e disse: olha, eu quero que você siga o meu caminho, siga o meu passo, amando as pessoas, dando a vida pelas pessoas. Hans, deixe tudo para seguir o meu caminho. E ele respondeu: sim, Jesus, eis-me aqui, Jesus. E se tornou um franciscano, criando a Fazenda da Esperança. Vamos conhecer a história do Frei Hans, uma história de superação, de dedicação, de abandono até daquela vida longe de Deus para seguir cada vez mais o plano de Deus. Acompanhe comigo essa linda história de vida de hoje. Um coração sem limites para o amor, que resulta em solidariedade capaz de abraçar o mundo, impulsionada por uma coragem fora do comum, alimentada por uma esperança vista por muitos como loucura. Esta é a vida de Frei Hans, o fundador da Fazenda da Esperança. Hans nasceu na Alemanha, no final da Segunda Guerra Mundial. Nasci numa pobreza extrema porque meus pais tinham perdido tudo na guerra. E até quando nasceu, aconteceu a história, meu pai foi no hospital e o médico disse: o primeiro já nasceu, os outros ainda estamos esperando. Então o pai desmaiou, porque ele não tinha nem para um e ele falava aos outros. Então meu irmão tinha nascido e eu nasci logo depois. Ficamos um tempo no hospital porque não tinha onde ficar, depois conseguiam alugar um quartinho, era tudo uma pobreza extrema. Mas me lembro, foi uma época muito feliz. Os pais eram muito unidos, a família toda era unida, os tios, tias, era uma coisa muito bacana. E eu aprendi a ser feliz com muito pouco. Hans estudou num colégio católico e desde pequeno carregou um grande sonho, mas que acabou frustrado por muito tempo graças à maldade de um professor. Estava com 7 anos, mais ou menos, na escola, e o professor perguntou: alguém sabe o que quer ser? Eu espontaneamente disse: eu quero ser padre. Ele riu e disse: mas para ser padre precisa ser muito inteligente, e você não é. Então eu esqueci de ser padre. Não queria mais porque pensei: não sou inteligente. Isso se gravou muito forte dentro de mim. Então eu terminei a escola normal, aprendi uma profissão gráfica, pensando: eu não posso ser padre. Na juventude, Hans voltou a acreditar na sua vocação. E ainda, sem sequer imaginar como seria seu futuro, fez uma grande experiência de amor ao próximo. Marca que ele levaria para toda a sua vida religiosa. Mais tarde, quando já estava para decidir a vocação, buscando onde, tinha a guerra entre Nigéria e Biafra. Meu irmão, eu e mais alguns fizemos grande campanha e levamos alguns aviões de alimentos, medicamentos e fomos juntos. Foi um tempo muito importante na minha vida, porque aqui eu vi que muita gente morria, principalmente crianças. Então isso foi uma preparação
sem dúvida para o prazer que eu entendi mais tarde. Pouco tempo depois, Hans decidiu seguir a vocação franciscana e tomou a decisão de vir para o Brasil. Uma das grandes provas na vida dele, já que teria que se separar de seu irmão gêmeo. Quando tomamos a decisão de ir para o Brasil, meu irmão também queria ir. E nós fizemos todos os exames que era necessário, e um dos exames no médico, o médico constatou que meu irmão tinha pego uma doença tropical, neste tempo na Biafra, e não podia junto. Foi um momento difícil, porque nunca nós tínhamos separados. Tudo fizemos junto. E ele olhava para mim e eu não tinha resposta. Foi um tempo de silêncio. Até um dia ele me perguntou, você vai? Eu disse, eu não sei. Mas me vem sempre aquela frase do Evangelho, quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Então ele disse, então você deve ir. E aqui nos separamos. Aqui no Brasil, Frei Hans fez toda a formação para o sacerdócio. Aos 33 anos foi ordenado e começou a trabalhar no Rio de Janeiro. Depois foi transferido para Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Uma mudança que ele não queria a princípio, mas que mudaria completamente a história de seu ministério. E aqui, quando cheguei, eu vi que Deus tinha um plano. Porque era pároco, Nossa Senhora da Glória, e logo os jovens se aproximaram, vivemos juntos, e nasceram os primeiros drogados que pediam ajuda. Nelson tinha se encontrado com eles na esquina, e aqui nasceu a fazenda. Então eu vi que Deus tinha um plano. O que era uma pequena obra cresceu demais. Hoje, 31 anos depois, a Fazenda da Esperança tem 96 unidades espalhadas por 15 países e outras 50 em formação. São mais de 3.000 internos em tratamento. Ao longo dos anos, cerca de 20.000 pessoas passaram por terapia em alguma unidade da Fazenda da Esperança. Foi muito além do que eu esperava, porque entendi que Deus, num certo momento, nos usou para realizar o sonho dele. E quando Deus quer algo, Ele sempre quer grande, Ele quer ajudar a todos. Então eu vejo mais como Deus trabalha. As conversões são extraordinárias. Quantas coisas acontecem, milagres todos os dias. Eu posso assistir e participar deste trabalho de Deus. Nossa tarefa, eu digo sempre, deixar Deus ter a chance de viver entre nós. Ele quer, onde 2 ou 3 estão reunidos, Ele disse, eu vou estar no meio de vocês. E deixar Deus estar entre nós, a gente vê as maravilhas que Ele faz. Obrigado, Frei Hans, pelo seu carinho, ter acolhido a nossa equipe. E você, Frei Hans, é um exemplo para nós. Exemplo de fidelidade, de sim, de compromisso e de amor aos irmãos que sofrem. Frei Hans nos ensina que devemos dizer sempre sim a Deus, numa entrega total, fazendo a nossa parte, deixando Deus agir também. Como ele disse nessa história de vida, olha, Deus fez tantas coisas, muito mais do que aquilo que eu pensava. Eu comecei um trabalho tão pequeno, um trabalho de formiguinha. Hoje esse trabalho está presente em vários países do mundo. Deus abençoe o senhor Frei Hans pelo carinho, pela participação no programa Deus com a gente. Vamos para o intervalo, volto já já para os momentos de oração e a participação de você que mandou cartas e e-mails para o nosso programa Deus com a gente. Sacerdote sou, consagrado sou ao meu Senhor, aos meus irmãos. Sacerdote sou, consagrado sou ao meu Senhor, aos meus irmãos. Sacerdote sou, consagrado sou.